Fala galera, professor Juliano na área com vocês aí de novo. Lembra de mim? Finalizamos ali então os nossos assuntos de Era Vargas e agora a gente vai falar sobre o assunto mais esperado, o assunto mais aguardado de todos os alunos que a gente tem. Se você nem gosta de história, você gosta desse assunto, de tão da hora que ele é, né? E sempre a gente está lá no 6º ano, o aluno vem e fala: ô professor, quando que a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial? 9º ano. Aí quando eu estou falando dessa aula na sala, tá o animal lá atrás dormindo. Né? Sempre assim, fica reclamando, e na hora que está tendo a aula não presta atenção. Então, Segunda Guerra Mundial, galera, vejam, a partir daqui, depois daqui o mundo é outro. A gente pode dividir o mundo em antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. Ou como um dos historiadores mais conhecidos, não necessariamente que ele seja bom, em alguns pontos sim, o Eric Hobsbawm vai falar que nós temos uma única grande guerra que vai de 1914 a 1945. Tá? Vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? Coisa pra caramba. Vamos retomar o período entre guerras, né? Vamos falar sobre a formação do eixo e o avanço do eixo, tá? Vem comigo aqui. Antes de a gente começar ali logo de cara, nós precisamos lembrar, a Primeira Guerra Mundial, vai de 1914 a 1918, certo? Depois a gente vai ter a chamada Segunda Guerra, que vai de 39 a 45. Entenda o seguinte, a Primeira Guerra Mundial só foi chamada de Primeira Guerra Mundial quando teve a Segunda. Até então, a Primeira Guerra era chamada apenas de a Grande Guerra. Tá? Quando teve uma outra grande guerra, eles falaram, tá estranho, vamos chamar de segunda essa aqui, então, e aquela que foi antes lá de primeira. Aí, então, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. O que seria o período entre guerras? Olha como as coisas são práticas. Entre guerras. É o que vai acontecer nesse período aqui, ó. O que vai levar uma coisa até a outra? Tem uma relação entre a primeira e a segunda? É lógico que tem. Temos um vínculo direto da Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vem comigo e vamos ver o que tem isso daqui. Vamos retomar. O que a gente tem? Primeiro ponto, 1917. Só fiz isso aqui para você entender o esquema, não vou escrever porque é coisa pra caramba, né? 1917 temos a Revolução Russa. Quando tivemos a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, que vai fazer então o estabelecimento do comunismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um pouco mais para frente, né? Mas nós já temos uma revolução socialista colocando em prática. Tá? A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, né? E nesse período do entre guerras, o comunismo ele vai se consolidando. Tá? O comunismo ele vai ganhando força, ele vai ganhando corpo, ele vai se desenvolvendo muito. Tá? Nós temos a consolidação do comunismo na União Soviética. Né? Que mais? Após a Primeira Guerra Mundial, qual que é o grande problema dela? O Tratado de Versalhes. Né? É uma das principais causas para a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha tinha sido a culpada da guerra, que, além disso, a Alemanha tinha que pagar indenizações para todos os outros países que participaram da guerra, e a Alemanha tinha que ter um exército reduzido a 100 mil homens, e o exército tinha que ter armamentos com calibre pequeno também, né? Então, o Tratado de Versalhes e o Tratado de Saint-Germain, que é o fim do Império Austro-Húngaro também, né? 1919 é criada a Liga das Nações, que é a proto-ONU, deu origem à ONU depois disso aqui, tá? Crise de 29. Com a crise de 29, nós vimos a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Como assim, galera? Por causa de duas coisas, no caso, o Tratado de Versalhes e a crise, os alemães começaram a ter raiva dos outros povos. E aí o Hitler começou a ganhar corpo, ganhou força, assumiu o poder, né? Aqui nós temos, deixa eu colocar do Hitler aqui. Aqui o Hitler no poder, já como Führer, como sendo o ditador ali da Alemanha nazista. Aqui nós temos o símbolo da suástica no seu braço, né? Aquele bigodinho horrível, clássico dele ali também. Antes disso, nós vimos aqui, o que é essa imagem, galera? É uma imagem do Vladimir Ulyanov Lenin, o Lenin mais conhecido, falando para o povo ali, representando a Revolução Russa de 17. Depois o Lenin morreu,
quem assumiu o poder foi o Stalin, né? Um processo de guerra civil interna que levou o Stalin ao poder e a União Soviética foi se consolidando, foi ganhando forças cada vez mais nesse período de entreguerras, né? A crise de 29, olha que fotografia bonita. Ela retrata um momento triste, mas ela é uma fotografia muito bonita. E o que ela representa? Ela representa a ironia, né? There's no way like the American way. Você que é bilíngue e faz inglês, o que eles estão querendo dizer? Que não tem outro modo além do modo americano. Lembra daquela ideia do American Way of Life, o modo americano de vida, muito incentivado durante o pós-Primeira Guerra? Aqui, esse modo vai entrar em crise, né? A economia quebra e isso tudo vai fomentar a ascensão do nazismo na Alemanha. Lembra que os alemães começam a queimar dinheiro para se esquentar, porque era mais fácil, valia menos o dinheiro do que a lenha que eles compravam para se esquentar. O nazismo vai se desenvolvendo, o fascismo na Itália com o Benito Mussolini também, né? E aqui os dois juntos, tá? Vejam, eles tinham tendências iguais, eles eram autoritários, eles eram antissemitas, eles eram extremamente nacionalistas, né? E nós temos um outro cara importante, quem que é esse aqui? O Hirohito, imperador do Japão. Por que eu estou falando dele aqui, galera? Porque temos três grupos, três agentes que farão parte de um mesmo grupo, que é o chamado eixo, ou eixo do mal também, que é a Alemanha, do Hitler, a Itália, do Mussolini e o Japão, do Hirohito. Vamos lá. Esse é o Stalin que eu falei para vocês, que assumiu o poder depois da União Soviética, né? Vamos lá. Como que ocorre, galera? Primeiro vamos entender a formação do eixo. Expansionismos. O que Japão, Alemanha e Itália tinham em comum? O ódio ao capitalismo estrangeiro, o ódio também, em certa forma, à Inglaterra, com certeza o ódio ao comunismo da União Soviética. Então, a Itália vai começar com a expansão do seu território, dominando a região da Etiópia. E a Alemanha vai falar, beleza, Mussolini, é isso aí, cara, tem que expandir o território mesmo. O Japão expandindo o seu território, porque o Japão quer aumentar cada vez mais o seu território. A gente tem um mapa aqui depois, não tá aqui mais pra frente, a gente vai ver. Um mapa da expansão total dos japoneses, tá? Então, Itália expandindo o território, Japão expandindo o território também. Os japoneses dominam a Manchúria, dominam Nanquim, invadem também a China. Está acontecendo o expansionismo japonês muito grave aqui nesse período. O Japão também sofre com a crise de 29 porque importava produtos dos Estados Unidos também, né? Caso clássico, Alemanha. A Alemanha tinha o tal chamado Lebensraum. O que é o Lebensraum? O espaço vital. O Hitler queria aumentar as terras, porque o povo alemão é o povo escolhido, portanto precisa que os outros povos trabalhem para eles nessas terras, né? E aí surge o início da expansão da Alemanha. O Hitler quer aumentar o seu território. Com o fim da Primeira Guerra surgiu a Liga das Nações, que tinha uma função de controlar o equilíbrio na Europa. Qual o problema? Vamos ver. O Hitler assumiu o poder, uma das primeiras coisas que ele fez, aumentou o exército alemão para mais de 100 mil homens, militarizou, criou muitas armas e foi criando essas armas. E aí nós temos o líder da Liga das Nações, que é um cara chamado Neville Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra. O Neville Chamberlain falava, ô Hitler, isso aí não, né, cara? Aumentar exército? Do Hitler, não, é só isso. Então tá bom, dessa vez vai. Aí Hitler ia lá e criava armas de calibre poderosíssimo. Pô, Hitler de novo? Não, mas é só mais isso. E o Hitler ia lá, beleza, tá, e aí? E aí o Hitler pegou e falou, quero uma terra aí pra mim. Foi lá e conquistou a Áustria, por meio de um plebiscito austríaco, dizendo quem quer fazer parte da Alemanha nazista. Os austríacos votaram e foi incorporada a Áustria, então, aos Estados Germânicos. Rearmou a Alemanha. Ele começa a desrespeitar totalmente o Tratado de Tordesilhas. E aí o Neville Chamberlain, tem várias charges tirando sarro dele, inclusive, sobre isso. O Hitler, não, é só mais essa, depois eu paro. Tá? E aí, então, desrespeitou o Tratado de Versalhes. 1936, o Hitler, com as suas tropas, invadiu a Renânia. 1938, anexou a Áustria. E aí depois ele vai anexar os Sudetos. O que são os Sudetos? Esse é o mapa da Europa. Os Sudetos é essa região verdinha, claro, que a gente tem aqui. Aqui o território da Alemanha. Geografia é essencial para a aula de Segunda Guerra. Então, o Hitler vai expandindo seus territórios, né? Dominou a região da Áustria, que a gente tem aqui. Aí ele domina a região dos Sudetos, né? Depois de dominar da região dos Sudetos, foi feito lá uma conferência, né? Chamada Conferência de Berlim. E então, a partir disso,
o Hitler falou, não, agora eu não vou expandir mais. Aí o Hitler foi lá e fez o quê? Invadiu a Tchecoslováquia. O Hitler vai e domina a Tchecoslováquia também. E a galera fala, daí o Hitler fala, não, mas é só mais essa. Aí chegou nesse momento, então, que o outro lado, a Inglaterra e a França, vão falar, mas foi só essa vez mesmo, agora chega. Então, o Hitler vai descumprindo cada vez mais essas ordens. Só qual a intenção principal do Hitler, galera? Dominar a Polônia. Chegar a Danzig, que é essa parte verde aqui, ó, passando por aqui e tomando conta da Prússia Oriental, que é um território que pertencia à Alemanha, tá? Aqui nós temos alguns pactos. A Alemanha e o Japão assinam um tratado anticomunismo, chamado Pacto Anticomintern, né? Depois, em 37, a Itália também assina. Aqui a gente já tem o eixo formado, Japão, Itália e Alemanha, né? Acordo de Munique, como eu falei lá, falei Berlim, né? França e Grã-Bretanha concordam com a anexação dos Sudetos, falam, mas é só aqui. Depois disso chega, né? Pacto Germano-Soviético, Molotov-Ribbentrop. O que é isso? O Hitler e o Stalin assinam um acordo de não agressão. Eles já sabiam que ia rolar uma treta. Só que eles falavam, vai rolar treta, mas a gente não briga, beleza? Beleza. Uhum. E aí tem uma cláusula secreta. Nessa cláusula secreta, eles já tinham escolhido quais partes a Alemanha ia invadir da Polônia e quais partes o Hitler ia pegar da Letônia, Estônia e Lituânia também, né? Depois, durante a guerra, é assinado o Pacto Tripartite. Observa aqui o avanço, então, em direção à Segunda Guerra Mundial. Depois que o Hitler anexou os Sudetos e anexou a Tchecoslováquia, o que aconteceu? Essa aqui é uma charge para você ver ali no meio como se fosse o Neville Chamberlain e ao redor esses monstros sendo Hitler. Tipo dizendo, ó, só mais um pirulito, hein? Ó, Hitler, só mais esse território, depois chega. E aí vai distribuindo cada vez mais. Até que chegou no limite. Qual que foi o limite? A invasão da Polônia. O Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro e no dia 3 de setembro nós temos a Grã-Bretanha e a França declarando guerra à Alemanha nazista. Nesse começo da guerra, galera, não tem tantas batalhas, mas o Hitler vai invadir sim a Polônia, perdão, por meio da chamada Blitzkrieg. Ele domina a Polônia. A Blitzkrieg é ataque por terra, com infantaria, dos tanques e também dos aviões, e se tiver uma região próxima ao mar, também com submarinos e outros navios. Aqui nesse período, o Hitler já começa a colocar em prática os seus campos de concentração dentro da Polônia, tirando os poloneses e jogando eles em guetos, também depois mais pra frente, né? Depois a gente vai ver o que são esses campos de concentração. 1940, domina a Dinamarca e a Noruega por causa das minas de carvão, e o desejo do Hitler, ele era aficionado por invadir a França, tá? Invade a Bélgica é do ladinho da França, né? Aqui a gente tem a França, aqui nós temos a Alemanha e aqui nós temos a Bélgica. A região norte da Bélgica era mais difícil, o Hitler passa por onde era mais fácil. Os exércitos nazistas vão invadindo, vão chegando perto da França, invadem a França. Lembra que aqui do outro lado nós temos os aliados, que são França e Inglaterra nesse período. Depois os Estados Unidos entram também. Então, aqui na França nós tínhamos já as tropas da Inglaterra ajudando a combater as tropas nazistas. O Hitler consegue invadir a França, toma posse do norte da França. Aqui rola aquela evacuação de Dunkirk, ou Dunkerque, que tem o filme recentemente que saiu, Dunkirk, que fala sobre a evacuação das tropas aqui dessa região, porque eles falaram, cara, já era, não tem o que fazer. O Hitler tomou conta. E aí, no norte, nós temos a França invadida, dominada pelo exército soviético, e ao sul da França nós temos a chamada República de Vichy. A República de Vichy é uma França colaboracionista, comandada pelo general Pétain, que vai ser um agente ali naquela região, certo? E aí, a Alemanha foi se expandindo cada vez mais, a Alemanha foi tomando conta de outras regiões, né? Chegou a Noruega também, ó, aqui ó, invadiu a França, tomou conta da Bélgica antes, a Itália também expande o seu território, tomando conta de parte da Grécia, mas depois aqui não deu certo, porque os gregos vão reagir violentamente contra o avanço do Mussolini. A União Soviética dominou a Estônia, a Letônia e a Lituânia, invadiu a Finlândia, a chamada as guerras dos Árticos, nesse período aqui que a gente vai ter, né? E aqui uma imagem para você ver de quando o Hitler invadiu a França, tá? Ele invade a França, toma conta da cidade de Paris, e aqui o símbolo mais clássico de Paris, que é a Torre Eiffel. O Hitler foi ali, invadiu, eles marcham sem disparar nenhum tiro na cidade de Paris.
Foi a única vez que o Hitler foi a Paris aqui. Fazem os saques dos museus também, levando muitas obras de arte para a Alemanha, né? E depois dali, acontece em 1940, a invasão da Inglaterra. O Hitler, veja que ele é um cara doidão, bicho. Quando você estuda, você vai vendo que ele era extremamente megalomaníaco. Ele já tinha dominado muitos territórios. Já tomou conta. Tudo que está em begezinho é o que a Alemanha foi invadido. O que está aqui é que era sob domínio ou aliado dos nazistas, né? Qual era o desejo do Hitler? Acabar com a maior potência. Qual é a maior potência? Inglaterra. E aí, em 1940, em setembro de 40, eles começam a invadir a Inglaterra, a bombardear diariamente a Inglaterra, né? E aqui, pessoal, olha o que vai rolar. Nós temos a primeira derrota, uma derrota violentíssima que os nazistas vão sofrer. Por quê? Porque existia uma máquina que os alemães, os nazistas tinham, chamada de Enigma. E esse Enigma, eles mandavam as mensagens via rádio, e quando os outros países oponentes recebiam, eles não sabiam o que era. Já estavam criptografadas essas mensagens. Isso em 1940. E aí então, em 1940, um cara chamado Alan Turing criou uma máquina para decifrar a Enigma. E aí o que vai acontecer? Os ingleses sabiam onde seriam os próximos ataques realizados pela Alemanha. Só que eles não podiam agir em todos os ataques da Alemanha. Senão a Alemanha ia saber, pô, mas como é que os ingleses sabiam que eu ia atacar aqui? Ah, eles decifraram a máquina, vamos ter que mudar. E isso não acontece. A Inglaterra vai conter ataques estratégicos da Alemanha nazista. No entanto, que aqui os nazistas não conseguem invadir a Inglaterra. E nós temos, nós temos isso sendo representado nesse filme que eu coloquei para vocês aqui, chamado Jogo da Imitação, que fala sobre a criação dessa máquina, sobre como esse código foi importante e conta a trajetória sofrida desse cara chamado Alan Turing, que por ser homossexual, o cara inventou a máquina que decifrou a Enigma, ele sofria tanto preconceito por ser homossexual, ele não podia ser homossexual na Inglaterra, era um crime, você era morto se você fosse descoberto que você era homossexual. Ele sofre tanto com isso que, poucos anos após a Segunda Guerra Mundial, ele acaba cometendo suicídio, tá? Beleza? Então, galera, aqui a gente fechou essa parte inicial da guerra com o avanço do eixo, né? E essa derrota fundamental que foram algumas derrotas realizadas no território da Inglaterra. Beleza? Façam as atividades que estão na plataforma disponíveis para vocês sobre esse assunto. Eu sou o professor Juliano, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Não perde, a gente vai continuar vendo a reação agora dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Forte abraço para vocês e bons estudos. Tchau!